Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Publicidade e design, profissões diferentes, mas com objetivos em comum: potencializar a venda de produtos. Entenda o significado de lockout no direito do trabalho. Os 71 anos da Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Grupo Pão de Açúcar é condenado a pagar salários e verbas rescisórias a um rapaz que fez exame admissional e não foi convocado para assumir o serviço. A carteira de trabalho dele chegou a ficar 3 meses na empresa, sem que ele fosse chamado para trabalhar. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, neste caso, o vínculo de emprego com base nas provas apresentadas pelo rapaz. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a universidade é obrigada a pagar horas extras a um professor de ecoturismo por atividades fora de sala de aula. O profissional reclama que viajou com alunos durante 8 anos sem receber pelo trabalho. Cada viagem, chamada de saída de campo, durava 4 dias. De acordo com o relator do caso no TST, ministro Aloísio Correia da Veiga, a lei esclarece que viajar é uma atividade trabalhista diferente de corrigir provas ou preparar aulas. Assim, o TST determina que a universidade pague as horas extras ao professor. Funcionário de uma indústria no Rio Grande do Sul, demitido por justa causa depois de trocar agressões com um colega, tenta na justiça reverter a decisão. No entendimento do TRT do Estado, a empresa não conseguiu provar que o empregado tenha dado início às agressões. Com isso, ficou demonstrado que o ato ocorreu em legítima defesa. Já no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. Segundo o relator, ministro Fernando Eisuono, cabe ao funcionário e não ao empregador demonstrar a legítima defesa, o que não ocorreu neste caso. Com isso, o ministro manteve a dispensa do trabalhador e excluiu a indústria do pagamento das verbas rescisórias. Eles vivem da inspiração, trabalham quase que o tempo todo, sempre pensando, sendo criativos. Fizeram da profissão um estilo de vida. Veja agora como é o dia a dia de quem escolhe seguir a carreira de publicitário. Trabalhar com a criatividade, e haja criatividade. Criatividade é um desafio diário que a gente tem. Você lida com sua mente, você está constantemente pensando, você está constantemente procurando referências antigas, atuais. Então a gente vive todo dia, né, buscando isso, criando dentro, fora, pensando. Às vezes você traz a bagagem da própria vida, né, das próprias experiências para o seu trabalho. O publicitário é o profissional que cria, realiza e divulga campanhas e peças publicitárias para apresentar um produto ou serviço ao consumidor e, claro, incentivar o consumo. Publicidade é correr atrás para atender as demandas do cliente, dos clientes, né? Da melhor forma possível, da forma mais criativa, da forma que apareça. Tem que se destacar. A publicidade é isso, tem que fazer você se destacar. O trabalho numa agência é todo dividido. Primeiro passa pelo atendimento, que faz o contato inicial com os clientes. Depois pelo planejamento, que é quem traça a melhor estratégia de comunicação voltada para o público-alvo. Junto com o planejamento, uma equipe de mídia vai definir quais os meios de comunicação mais adequados para atingir esse público. Com todas as informações sobre a comunicação que vai ser feita, a criação entra no processo para dar vida ao que foi definido. E, por fim, a produção possibilita a realização.
mais importante neste processo, que passa por várias mãos, é a união. O resultado final só é o ideal se for um trabalho de equipe. O cliente vem com uma demanda, seja de publicidade em si, seja uma ação promocional, algum problema, uma questão, e a agência vai resolver. Trabalhando em conjunto, todas as áreas vão resolver o problema e gerar isso vai ser um investimento para o cliente, sempre pensando nos bons resultados. Então, assim, se alguém falhar, todo mundo falha junto, porque a gente precisa de todas as áreas integradas. Pelo ambiente de trabalho, a gente vê que o universo da criação é mais despojado, descontraído, mas também não podia ser diferente disso, né? Renata, como é que é? Isso ajuda na hora de criar? Ajuda porque, na verdade, a gente traz um pouco do que a gente é para cá. Então, esse perfil criativo, despojado, na verdade, é quem a gente é. Então, a gente traz de casa, compra na rua e assim a gente faz o nosso ambiente de trabalho parecer a nossa casa, um ambiente mais relax, para a gente poder ficar tranquilo e criar. Agora, esse ambiente mais relax dá a ideia também de que o trabalho é mais tranquilo, o que causa até um pouco de inveja em profissionais de outras áreas. É assim mesmo o dia a dia? De jeito nenhum, no way. A gente trabalha rindo, brincando, canta, descontrai, mas é super apertado, a gente tem deadline, às vezes o sistema... Eu trabalho em web e às vezes dá pala, dá problema, a gente fica louco aqui para resolver, fica até depois do horário. É bem apertado, né? Assim não. A rotina dos publicitários é pesada mesmo. Talvez mais pesada do que a de muitos outros profissionais, a começar por não ter horário. A gente vai muito de acordo com a demanda do cliente, então é meio que a coisa que não dá para esperar. Se tem uma campanha para liberar ou uma nova reunião de briefing com tempo contado, aí a gente tem que realmente correr e fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, a gente não tem aquela coisa, meu horário é às 19, chegou às 19... pronto, vou embora, tá tudo resolvido. Não, tem que realmente ir de acordo com a demanda dos clientes, que não é pouca. E monotonia, será que é uma palavra que faz parte do vocabulário desses profissionais? Viviane nem pensa para responder. Não existe. Todo dia tem uma novidade, é um desafio novo. Então a gente sempre está correndo atrás do novo e a velocidade em que as coisas acontecem hoje no mercado são tão grandes que a gente não consegue acompanhar. Então o nosso maior desafio é saber o que está acontecendo, como está acontecendo, aonde está acontecendo, o que surgiu, que mídia nova é essa, para a gente poder ver se ela é eficiente, se ela cabe nas nossas campanhas, para poder estar programando e levando essa comunicação para as ruas. A carreira de publicidade está associada a um mercado milionário, o da propaganda. E isso é verdade, mas não para todos. O espaço é muito concorrido. As faculdades brasileiras formam um grande número de publicitários todos os anos e a demanda não acompanha o ritmo. É uma profissão que assim, te traz prazer quando você está na rua, que você vê um trabalho teu na rua, que você vê um trabalho que faz a diferença. Não é só também a venda, não é só também botar o produto ou falar aquilo que o cliente está querendo. Você tem que, quando você vê a mudança, te dá um prazer e faz você querer fazer. A profissão de designer existe há mais de 40 anos e costuma ser vista pela sociedade como uma atividade artística que depende de um talento nato. Só que a profissão ainda não é regulamentada e por isso os designers enfrentam alguns problemas no mercado. O design gráfico está diretamente ligado à publicidade, mas é uma carreira diferente e que vem ganhando cada vez mais espaço. Com o surgimento de novas mídias e a necessidade de ampliar os canais já existentes, como a publicidade, a internet, a telefonia celular e a mídia impressa, existe cada vez mais demanda em todos os segmentos. Quando falamos em designer gráfico, imediatamente vem à mente a ideia de um profissional fazendo verdadeiros milagres em um computador. Mas não ache que a tecnologia é a principal ferramenta de trabalho de um designer. Sem dúvida, ela é uma aliada de peso.
Mas o design vai muito além dos traços mirabolantes feitos ali. Ou você sabia desenhar bem uma letra, né, ou um estilo de letra, ou você lançava mão de recursos tecnológicos na época, como letra 7, que era, você já tinha lá toda uma gama de páginas com a letra decalcável, você ia decalcando letra por letra até compor o texto que você queria ou a arte que você queria, né? Usávamos compasso, régua, transferidor. O trabalho do designer está em quase tudo que faz parte do nosso cotidiano. Marcas, logotipos, embalagens, símbolos, jornais, revistas, softwares, sites da internet, eventos, anúncios, uma infinidade que seria impossível listar. E é ele quem dá forma e visual aos produtos do nosso dia a dia. Tudo, desde de um carro, uma revista, o rótulo do chiclete, rótulo de iogurte, a parte editorial, livros, né, revistas, as fachadas, tudo tem o dedo, ou deveria ter o dedo do designer gráfico. Essas empresas que investem em design, hoje elas têm mais sucesso, têm mais chances de ter sucesso com os produtos que lançam, né? Porque o design faz uma diferença, que ele tem um olhar diferenciado para tentar achar soluções novas para as empresas, forma de posicionar o produto no mercado, a questão da estética do produto, da embalagem que vem com esse produto. Então, todo o conceito que vai tentar traduzir esse produto, né? A profissão de designer ainda não é regulamentada, por isso os profissionais enfrentam alguns problemas no mercado, a começar pela desvalorização, porque não há uma média de preços definida pelos trabalhos. Embora a Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal tenha criado uma tabela referencial de valores que ultimamente tem norteado os profissionais de todo o país. Anualmente, cerca de 18 mil formandos entram no mercado e sem a regulamentação nós não temos, nós temos dificuldade de fazer o registro profissional do designer, nós não temos como ter um plano de carreira dentro das empresas e isso para qualquer pessoa é muito importante, em qualquer profissão. E como os publicitários, o designer também não é aquele profissional que sai do escritório, tranca a porta e deixa ali o seu trabalho. Uma visita ao supermercado, um passeio pelo shopping, tudo é inspiração. O designer é designer o tempo todo. Em qualquer momento a gente está procurando saber como que poderia fazer de uma forma, poderia fazer de outra. Às vezes vê um logotipo e pensa, está muito bem elaborado, mas a pessoa poderia ter feito dessa forma ou de outra forma, né? Muitas vezes a gente está num restaurante, a gente olha o cardápio, já analisa letras, né? As fotos, como que foi diagramado, então a gente está sempre sem desligar isso. Mas quando o assunto é criação e o direito autoral, ou seja, como o designer protege a sua criação? Segundo Maurício Euclides, esta não é uma preocupação. Afinal, a ética deve falar mais alto, sempre. Apesar da gente ter um chavão que diz que em publicidade nada se perde, nada se cria, tudo se copia, né? Mas isso para mim é só uma frase. Ela não tem conexão com a realidade. A cada trabalho a gente tem que sentar novamente e fazer. Não é que a gente tenha que reinventar a roda, entendeu? A roda já está aí, né? A gente vai lançar mão de conhecimentos já sabidos, já estáveis, mas para uma proposta inovadora. Então tem, por exemplo, a questão da internet. Isso aí o cliente vira e fala assim, pega na internet aí uma imagem e põe aí. Sabe? É banal, é um clique no mouse, mas aí entra uma questão ética, né? Eu posso fazer isso, eu vou me apropriar da foto de uma pessoa que teve um trabalho para produzir ela, colocar aqui sem uma citação, sem um crédito, sem comunicar com a pessoa ou mesmo a permissão dela, né, para utilizar, não posso. Então, a parte da pesquisa é importante justamente para você
ter certeza de que você está fazendo algo inovador, né? Algo que não foi feito antes. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Rui Marques, do Rio de Janeiro, quer saber mais sobre a prática de lockout no direito do trabalho. Qual o significado de lockout no direito do trabalho? Lockout é a recusa por parte da entidade patronal em ceder aos trabalhadores os instrumentos de trabalho necessários para a sua atividade. Ocorre muitas vezes no sentido de, em relação a determinadas greves, ele literalmente fechar suas portas de modo a garantir o seu patrimônio. Ou seja, é um ato do empregador contra o empregado. Qual a diferença entre greve e lockout? Tanto a greve quanto o lockout provocam a paralisação das atividades da empresa. No entanto, a greve se dá por iniciativa dos trabalhadores e o lockout por iniciativa do empregador. A greve teria para o trabalhador, após a sua declaração, o direito de trabalhar ou não, porque é um ato do empregado. Já o lockout é um ato do empregador. Ou seja, ele teria para os trabalhadores não ter o direito de acesso à empresa. Nada mais é que o fechamento dos portões da empresa sem permitir o acesso de qualquer trabalhador, de modo indistintivo. Não há diferença, diferentemente da greve. O lockout é permitido no direito brasileiro. A lei da greve proíbe a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o entendimento de reivindicações dos respectivos empregados, muito embora, na prática, não sofra punição a empresa que fizer isso. O direito brasileiro, diferentemente da greve, não autoriza o lockout. Apenas, de modo pela Constituição de Liberdade, existe a liberdade do trabalhador assim fazer, mas não há permissão nem autorização legal. Ou seja, se o lockout durar mais de 30 dias, considere seu contrato rescindido como sem justa causa. Faça como o Rui e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca, em 1 minuto. Até já! Aviso prévio proporcional é o assunto da súmula número 441 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 441 do TST diz: o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei 12.506, em 13 de outubro de 2011. A súmula 441 do TST veio solucionar um dos impasses que se sucederam ao advento da Lei 12.506, qual seja, o da aplicabilidade das disposições dessa lei aos contratos de trabalho que foram extintos antes de 13 de outubro de 2011, data da publicação da lei. O Tribunal Superior do Trabalho jogou a pá de cal na questão ao editar recentemente a súmula 441, que esclarece que os efeitos da Lei 12.506 de 2011 só são aplicáveis aos contratos de trabalho que se encerraram a partir de 13 de outubro de 2011, data da edição da lei. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem.
Para não ter que recorrer à justiça, empresa e funcionário podem fazer acordos em uma comissão de conciliação prévia. Mas quando não houver ressalvas no termo de quitação, o acordo não pode ser contestado na justiça. Esse é o entendimento da subseção 1 especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Com o voto de desempate da presidência, o plenário extinguiu o processo de um trabalhador que, ao assinar o termo de conciliação, não fez ressalvas e retirou a responsabilidade da empresa de pagar as verbas trabalhistas. Foram 7 votos a favor e 7 contra. No voto de desempate, o presidente do TST, ministro João Oreste Dallazen, reforça que a Comissão de Conciliação Prévia é um mecanismo alternativo extrajudicial para inibir a excessiva judicialização dos conflitos. E lembra que, de acordo com a Lei 9.958, no artigo 625, o termo de conciliação tem eficácia liberatória geral, exceto quando as parcelas expressamente ressalvadas, o que não ocorreu. Desde janeiro de 2000, empresas e sindicatos podem criar as comissões de conciliação prévia com número igual de representantes. Não é obrigatório, mas é considerado uma boa maneira de mediar e acabar com os impasses entre o empregado e o empregador e desafogar o judiciário. De acordo com o Ministério do Trabalho, já foram criadas 1.233 comissões de conciliação prévia em todo o país. O advogado explica que as comissões podem resolver qualquer problema envolvendo verbas trabalhistas, como aviso prévio, 13º, férias e hora extra. Dentro da Comissão de Conciliação Prévia, tudo que diz respeito ao contrato de trabalho, empregado e empregador, pode ser resolvido na comissão. A ideia é, se houve um possível vilipêndio, uma afronta, um possível direito do trabalhador pelo empregador, ou vice-versa, você pode provocar essa comissão para tentar resolver aquilo sem precisar provocar o judiciário. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Embargos em recurso de revista 17.400 de 2006. Embargante Autoviação Tijuca S.A., embargado Sérgio Jorge de Souza. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude de vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido os embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, ter-lhes dado provimento para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 267-6 do CPC. Os excelentíssimos senhores ministros Horácio Sena Pires e Rosa Maria Weber terem votado no sentido de conhecer do recurso de embargos e, no mérito, negar-lhes provimento. Não participaram do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Antônio José de Barros Levenhagre, Renato Lacerda Paiva, Lélio Mendes Correia, Dora Maria da Costa, Augusto César de Carvalho, José Roberto Pimenta e Laide Miranda Arantes. Não participam do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Ives Gandra Martins Filho e Alberto Bresciani. Para a recomposição do quórum, desejável a fim de propiciar a participação de todos os ministros neste julgamento, solicito de Sua Excelência o ministro relator que nos faça um brevíssimo relato do processo. Senhor presidente, trata-se de processo oriundo da terceira turma, em que não conheceu do recurso de revista reclamada, entendeu que a eficácia da transação extrajudicial firmada perante a Comissão de Conciliação Prévia somente alcança os títulos rescisórios e salariais, negando a existência da quitação da eficácia liberatória geral. A reclamada interpõe os embargos, não houve nem impugnação nem remessa dos autos do outro Ministério Público, é esse o relatório. Eu conheci do recurso, em face da divergência jurisprudencial válida específica, em face dos arestos colacionados oriundos de turmas desse Tribunal Superior do Trabalho. E, no mérito, estou entendendo, na esteira até da jurisprudência que vinha se firmando nesse tribunal, pela eficácia liberatória geral plena, na medida em que o artigo 625-E da Consolidação das Leis do Trabalho assim define, admitindo que o empregado apenas e tão somente, no caso que venha discutir parcelas não abrangentes da quitação, que faça a ressalva no termo de conciliação prévia firmado perante a comissão. Por essa razão, eu dou provimento
Conheço desembargos pela divergência jurisprudencial e no mérito do provimento para julgar extinto o processo sem resolução. Cabe-me votar. Discute-se o alcance do ajuste firmado perante Comissão de Conciliação Prévia. Como já foi aqui referido, as comissões de conciliação prévia foram inspiradas em mecanismos existentes no direito comparado que visam a evitar, a prevenir lides no campo judicial. É tipicamente, a Comissão de Conciliação Prévia é tipicamente um mecanismo alternativo de solução extrajudicial dos conflitos, tendente a inibir a excessiva judicialização dos conflitos. Este foi o móvel que inspirou a instituição, por iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, das comissões de conciliação prévia, que resultou na Lei 9.958, cujo artigo 625-E declara explicitamente a eficácia liberatória geral, e é essa a expressão textual, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Aqui não há notícia de que tenha havido qualquer espécie de ressalva do empregado no instante em que firmou o acordo perante a Comissão de Conciliação Prévia. Penso que, sem se retirar toda a substância da atuação das comissões de conciliação prévia, não se pode negar, data vênia, a eficácia liberatória geral em semelhante circunstância. Penso que a viga mestra que orientou a instituição dessas comissões de conciliação prévia foi precisamente a outorga da eficácia liberatória geral, porque, do contrário, nenhuma empresa, nenhum empregador sentir-se-á animado, disposto ou entusiasmado com a ideia de submeter o conflito à comissão de conciliação prévia. Perde totalmente o sentido, perde totalmente a razão. Melhor for que não houvesse sido instituída, então, a Comissão de Conciliação Prévia, porque será um mecanismo altamente enganoso, supérfluo e oneroso, para dizer o mínimo. Por outro lado, é preceito legal vigente, cuja autoridade e legitimidade não pode ser negada, a menos que, sob o prisma estritamente constitucional, se questione a norma do artigo 625, letra E. Do contrário, nós nos sujeitaremos a um controle de constitucionalidade pelo desrespeito à cláusula de reserva de plenário, no que não declararmos a inconstitucionalidade e deixarmos de aplicar a norma infraconstitucional. Penso, por isso, dir-se-á, as comissões de conciliação prévia têm suas vicissitudes. Inegavelmente que as têm. Mas não se pode, por esse motivo, num caso em que não se põe em dúvida a livre enunciação de vontade dos interessados, não se pode pôr em xeque a validade dessa enunciação de vontade e, data vênia, não se pode pôr em xeque não se pode negar a aplicação a uma norma legal vigente, a menos que se questione, que se ponha em xeque a sua própria constitucionalidade, o que não me parece que seja o caso, porque não ouvi nenhuma voz destoante assinalando que esta norma destoa do texto constitucional. Por isso que eu, todo o respeito. Por outro lado, nós temos aqui inúmeros precedentes da sessão abraçando o entendimento de que, neste caso, prevalece a eficácia liberatória geral. Por isso, rendendo as minhas homenagens ao voto
da corrente divergente, respeitabilíssimo, acompanho o relator. São 7 votos de um lado e 7 votos de outro lado. Há um empate na votação e, desafortunadamente, nos termos do regimento, cabe-me desempatar. Proclamo, portanto, que pelo voto de desempate da presidência, a sessão conheceu dos embargos e deu-lhes provimento para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, inciso 6º do Código de Processo Civil, nos termos do voto do excelentíssimo ministro relator. Vencidos os ministros Horácio Sena Pires, Rosa Maria Weber, Lélio Bentes Correia, Vieira de Melo Filho, Augusto César, José Roberto Pimenta e Delaide Arantes. Senhor presidente, peço juntada de voto vencido. Juntada de voto vencido. Justificativa de voto vencido do ministro Vieira de Melo Filho. Também peço, senhor presidente. Do ministro Augusto César igualmente. Processo. E não perca no próximo bloco. O empregador pode obrigar o funcionário a fazer um curso durante as férias? A resposta em 1 minuto. Até já. Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do Roberto Correia de Souza. Eu queria saber se o empregador pode obrigar o funcionário a fazer curso durante as férias. Olha, eu diria que não é possível, a não ser por uma extremada necessidade, que é um curso que eventualmente não será possível fazer em outra oportunidade, mas o trabalhador deverá negociar e negociar bem o não usufruto destas férias naquele período. E se houver algum prejuízo, certamente ele deverá se dirigir à empresa e dizer, olha, vocês estão querendo que eu faça esse curso, ele não poderá ser ministrado noutra oportunidade, então tá bem, eu o farei, eu o frequentarei, porém, eu quero que vocês me concedam, então, o meu período de férias nesta data. Vocês podem até me dar alguma benesse, alguma outra parcela que não seja daquelas que naturalmente se receba pelas férias, uma pequena indenização, né? Enfim, mas obrigá-lo, eu não vejo essa possibilidade. Obrigá-lo, não. A reforma da execução trabalhista é um dos temas mais atuais em discussão na Justiça do Trabalho. O projeto, que prevê a alteração da consolidação das leis do trabalho, deve entrar em pauta o mais breve possível na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. E esse é o tema de hoje da nossa entrevista. E sobre o assunto, eu converso agora com o ministro do TST, José Roberto Freire Pimenta. Olá, ministro, bem-vindo aqui ao TVTST. Olá, Anamélia, é um prazer estar aqui. Ministro, esse é um tema atual e muito discutido na Justiça Trabalhista. Agora eu queria saber o porquê. Anamélia, a execução, como se sabe, é o ponto culminante de todo o processo. Ninguém entra na Justiça, em qualquer Justiça e também na Justiça do Trabalho, apenas para ter declarado o seu direito, para saber que tem razão. Esse direito tem que ser concretizado, tem que ser tornado realidade. Alguma prestação prevista em lei não foi dada à pessoa, alguém descumpriu a lei e essa prestação tem que ser tornada realidade. A execução é justamente a fase final do processo, a fase culminante de todo o processo, em que o direito declarado, reconhecido como existente pela Justiça, é tornado concreto, é tornado real. Então, a execução, sem execução efetiva, não há direito realmente. O direito material, como nós dizemos, aquele direito, aquele bem previsto em lei, ele só se torna real e usufruído pela pessoa se
ele for capaz de ser dado no processo, ainda no processo, através da execução. Muito se diz que até a execução, o direito à execução é também um direito fundamental, que faz parte do direito de acesso à justiça. Agora, ministro, o que foi que aconteceu? A CLT, ela não acompanhou essa evolução da execução das sentenças? Pois é. Aqui nós temos dados práticos que eu posso até trazer, mas, fundamentalmente, a CLT e o processo do trabalho, que é o conjunto de normas que regulam os processos trabalhistas, essas normas sempre foram normas de vanguarda. Quando a CLT foi editada, promulgada em 1943, essas normas eram normas avançadas, muito simples e mais rápidas e eficazes que a execução comum, que é a execução do processo civil. Só que com o passar do tempo, principalmente a partir das reformas do processo civil nas décadas de 90 e na década passada, a execução civil se tornou mais avançada que a execução trabalhista. Não só a execução, mas o processo civil em geral passou na frente do processo do trabalho. Existe um mecanismo de aplicação das normas do processo civil ao processo do trabalho. O artigo 769, 769 da CLT prevê a possibilidade da aplicação dessas normas do processo civil no processo do trabalho, mas só em caso de omissão, quando haja omissão do processo do trabalho. E aqui nós, com as reformas do processo civil e com a edição de normas mais efetivas no processo civil, houve uma grande discussão que ainda está em curso na jurisprudência trabalhista, seja no primeiro grau, seja nos tribunais regionais, seja aqui no Tribunal Superior do Trabalho, de quais reformas do processo civil seriam ou não aplicáveis ao processo do trabalho. A grande dificuldade é que algumas dessas reformas, elas se chocam com normas específicas que já existem no processo do trabalho, mas que são visivelmente menos efetivas, mais atrasadas. E aqui a jurisprudência se dividiu. Eu estou com a minoria aqui no Tribunal Superior do Trabalho que entende que, mesmo assim, seria possível aplicar desde logo as normas do processo civil. Mas reconheço que estou vencido, até agora, pelo menos aqui no Tribunal Superior do Trabalho. E essa foi, inclusive, a razão, se me permite, de nós propormos um projeto de lei mudando a legislação trabalhista e aperfeiçoando essa legislação trabalhista, muitas vezes no sentido das reformas do processo civil brasileiro. Pois é, qual que é a situação hoje do projeto? Ele está no Congresso Nacional, mas há alguma previsão dessa norma, dessa reforma na execução? Sim, esse projeto, como eu disse, a grande finalidade dele foi incorporar a legislação trabalhista, modificar a CLT, de forma a permitir que esses avanços inegáveis que o processo civil teve, principalmente através de uma lei de 2005, portanto já fazem 7 anos que está em vigor na execução civil, esses avanços já existem no processo civil, esse projeto de lei incorpora esses avanços e ele foi aprovado na semana do TST, que foi muito bem convocada pelo presidente da LASEM, no ano passado, para discutirmos o avanço na jurisprudência, mas também avanços legais. E esse projeto de lei teve um grande significado, porque as duas correntes do Tribunal Superior do Trabalho, aquela que já admite a aplicação do processo civil ao processo do trabalho já hoje, e aquela que não admite por problemas de legalidade, nós convergimos. O nosso projeto de lei foi produto de unanimidade da votação dos ministros, no sentido de incorporar por lei esses avanços. E aí evita a nossa discussão interna. Nós todos pensamos uniformemente que esses avanços são importantes e esses avanços devem ser incorporados e incluídos na CLT para que se possa aplicá-los. Respondendo diretamente à sua pergunta, o projeto foi mandado pelo Tribunal Superior do Trabalho ao Ministério da Justiça. O senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, aceitou a proposta, entendeu-a muito importante, encaminhou-a ao Congresso Nacional. O presidente do Senado Federal, senador José Sarney, encaminhou o projeto para votação na Comissão de Assuntos Sociais, mas houve um pedido de envio desses projetos para maior discussão na Comissão de Constituição e Justiça e depois para a Comissão de Assuntos Econômicos, para depois passar para a Comissão de Assuntos Sociais. É uma tramitação que vai permitir uma discussão mais ampla de todos os setores interessados para propostas. Houve uma discussão preliminar com a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, que é a relatora na CCJ, e que fez um projeto substitutivo bastante bom, aperfeiçoando o projeto, mas com a grande virtude de
manter a estrutura do projeto e as principais inovações do projeto. O Tribunal Superior do Trabalho, pelo que eu sei, tem todo o interesse em que esse substitutivo da senadora Ana Amélia seja aprovado no momento oportuno, assim que os senhores senadores assim entenderem. Mas é um projeto importante. Quais são, ministros, então, as principais propostas de mudança do projeto? Pois não. Antes de falar disso, eu gostaria de lembrar também que a execução trabalhista hoje, esse dado é importante para mostrar também a importância do projeto, a importância prática. Esse projeto, ele vai trazer mecanismos que vão permitir um aumento importante da efetividade das execuções trabalhistas. Embora a Justiça do Trabalho hoje seja uma das justiças, se não a mais rápida e a mais efetiva, a mais eficiente, sem desdouro das demais, pelas especificidades do nosso processo, etc., as execuções trabalhistas hoje, que são milhões, há mais de 3 milhões de execuções trabalhistas hoje pendentes no Brasil. E dessas 3 milhões, um dado preocupante é que apenas 30% delas, em média, chegam ao final de forma bem-sucedida. Ou seja, só 3 em cada 10 processos trabalhistas, o trabalhador que tem o seu direito já declarado, reconhecido, consegue recebê-lo. É um dado assustador, é um dado que não é aceitável em qualquer país que pretenda que uma justiça seja eficiente. E essa é a grande virtude do projeto. Esse projeto vai permitir enfrentar essa questão. Agora, as grandes inovações do projeto. Eu trouxe aqui rapidamente. O primeiro aspecto que estamos propondo é que uma das normas diz que o juiz do trabalho vai poder, sempre que houver uma regra do direito comum do processo civil editada para o futuro, ele poderá aplicar essa regra à execução trabalhista, sempre que disso resultar maior efetividade do processo. Ou seja, aí vai haver lei permitindo que as inovações do processo comum sejam automaticamente aplicadas ao processo do trabalho, quando, porventura, surgir alguma regra mais eficaz ainda que as próprias regras do processo do trabalho. É uma tomada de posição importante. Há também a possibilidade de execução de ofício das contribuições previdenciárias decorrentes das decisões proferidas na esfera trabalhista ou dos acordos trabalhistas que são celebrados no lugar da decisão, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido, que é um problema muito sério hoje, que a jurisprudência, com base na lei hoje em vigor, não admite a execução na esfera trabalhista das contribuições previdenciárias, por exemplo, de 3 anos de trabalho sem carteira. Só é possível executar aquilo que é objeto de condenação, horas extras, verbas rescisórias, etc., mas não aquele período anterior. Isso vai aumentar bastante a eficácia e a efetividade das execuções trabalhistas dessas contribuições previdenciárias. Atribui-se também um poder geral de condução do processo ao juiz do trabalho para que ele sempre escolha o meio de execução mais efetivo possível. É um princípio que hoje prevalece em todo o mundo na fase de execução, em que se dá esse poder ao juiz para escolher sempre o caminho mais efetivo para tornar real aquela sentença que já foi dada. Também poderíamos apontar uma grande inovação, uma interessante inovação, estabelecendo como títulos executivos extrajudiciais, que são títulos que não exigem um processo de conhecimento, um processo de declaração do direito, mas permite a execução direta, é como se fosse uma nota promissória, é um título executivo extrajudicial. Mas nós estamos colocando aqui como títulos executivos os termos de compromisso firmados com a fiscalização do trabalho. Se a fiscalização do trabalho vai numa empresa e percebe que há o descumprimento da legislação trabalhista, além da autuação dessa empresa, se a empresa quiser, veja bem, não é obrigatório, se ela quiser e reconhecer o direito dos seus trabalhadores, ela pode firmar um termo de compromisso com esses trabalhadores. E se ela não pagar espontaneamente, esse termo de compromisso pode servir de base para uma execução direta, sem necessidade de um processo de conhecimento muito mais demorado. Da mesma forma, um cheque ou outro título que corresponda inequivocamente a verbas trabalhistas, execução direta desse cheque. Hoje não é possível. Qualquer documento no qual conste o reconhecimento da dívida trabalhista, inclusive o termo de rescisão do contrato de trabalho. Se o empregador dá ao empregado um termo de rescisão do contrato de trabalho dizendo que deve tanto de aviso prévio, de 13º, etc., e não paga, hoje o trabalhador tem que entrar com uma ação normal na justiça para obter uma sentença e depois executar a sentença. Com isso,
ele pega o termo e já usa como se fosse uma nota promissória, ele ultrapassa a fase de conhecimento, entra com a execução direta. Poderíamos também mencionar que na fase de liquidação, a sentença às vezes é dada sem que se diga exatamente o valor do débito. Fala que serão pagas horas extras, como se calcular depois. Essa fase posterior é a chamada de liquidação de sentença. Nessa liquidação de sentença, que está mantida, evidentemente, o executado, quando impugnar o cálculo que foi feito pelo reclamante, pelo empregado, ele tem que comprovar o pagamento do valor que ele não impugnar. Ele pode impugnar só uma parte do valor. Ele tem que depositar o valor que ele não impugnar, sob pena de multa de 10% desse importe. E a grande inovação é a incorporação da multa de 10%, que hoje está prevista nas execuções cíveis, no artigo 475J do Código de Processo Civil. Aqui no nosso artigo 879A, nós vamos estabelecer que as obrigações de pagar devem ser satisfeitas no prazo de 8 dias, sob pena de multa de 10%. E aqui uma inovação que nós estamos trazendo também em relação à execução civil. Lá a multa é automática de 10%. Aqui o juiz do trabalho poderá, a seu critério, aumentar essa multa até o dobro, portanto 20%, ou reduzi-la à metade, de acordo com o comportamento processual da parte, ou sua capacidade econômico-financeira. Então essa proposta, inclusive, beneficia não só os trabalhadores, mas também aqueles empresários, aqueles empregadores que estejam em má situação financeira. O juiz do trabalho poderá até reduzir o valor dessa multa. Ou se perceber que a parte realmente está de boa fé e está se esforçando para cumprir. Então o comportamento da parte vai ser um fator importante para aumento ou diminuição da multa. Uma parte que quer ganhar tempo agindo de má fé vai sofrer uma multa maior. Então dá poderes ao juiz para permitir um avanço dessa execução. Esse aspecto é muito importante. Outra inovação que me parece importante, até do ponto de vista dos empregadores que devem, é o parágrafo 2º desse mesmo artigo, que prevê que o devedor, quando ele reconhecer o débito e depositar 30% desse valor, ele pode requerer o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais, com correção monetária e juros. Isso é uma maneira de incentivar, evidentemente, a não discussão do débito, mas ao mesmo tempo permite um pagamento parcelado. Tem grandes virtudes, poderíamos falar mais, mas eu acho que o espírito a ser salientado é esse. É uma maneira de romper esse impasse. As execuções trabalhistas precisam ser efetivadas de maneira mais rápida. O instrumental do processo civil já existe. Hoje, devedores cíveis, um banco, quando executa alguém de uma dívida, se essa dívida não for paga, essa pessoa que não pagou no prazo vai pagar 10% de multa. Já uma empresa que deve verbas alimentares a um trabalhador pode não pagar e não vai sofrer esse mesmo acréscimo no valor. Agora, existem entendimentos contrários a essa reforma? Ana Amélia, como em toda a sociedade democrática, é natural e salutar que a discussão se faça através de todos os setores interessados. E é natural que entidades como os sindicatos, de um lado, a Confederação Nacional da Indústria, que tem atuado como um interlocutor importante na discussão desse projeto, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, é natural que eles se manifestem, façam propostas e discutam o assunto. E nós estamos, evidentemente, preparados para sustentar o nosso ponto de vista. Mas isso é natural numa sociedade democrática e o parlamento é a instância legítima para isso. Agora, o que é importante salientar é que algumas propostas que já foram feitas nos parecem não adequadas, porque elas vão desnaturar a essência do projeto e fazer o projeto voltar àquilo que é hoje. Ou seja, alguns pontos aqui me parecem importantes, mas é claro que é democrático. É democrático discutir e nós estamos preparados para, em todas as instâncias necessárias, sustentar o nosso ponto de vista. O que eu quero salientar é que, do ponto de vista do Tribunal Superior do Trabalho, e o ministro João Oreste Dallazen, como seu presidente, tem dito isso muito bem, que esse projeto é um projeto estratégico, prioritário de toda a Justiça do Trabalho. E é preciso que esses setores, que muitas vezes defendem pontos de vista diversos, muitas vezes defendendo que essas medidas mais efetivas não sejam implantadas, eles precisam perceber
que quando nós defendemos uma execução trabalhista mais efetiva, nós estamos certamente protegendo o direito daqueles trabalhadores que já foi reconhecido, mas não apenas isso. Nós estamos também pensando não naquele empregador que descumpriu a lei e que tem que pagar aquilo que é devido. Nós estamos pensando no outro empregador, seu concorrente, que cumpriu a lei e que sofreu uma concorrência desleal desse empregador que não cumpriu a lei. Então, na medida em que é tolerado o descumprimento reiterado, deliberado, maciço da lei, aqueles poucos que continuarem cumprindo a lei sendo corretos vão se prejudicar e vão sofrer uma concorrência desleal. Então, na verdade, o mais importante disso tudo, e essa é uma percepção que muitas vezes alguns empregadores não têm, é que a justiça do trabalho, na verdade, ela não existe para prejudicar a livre iniciativa ou o empresário. Ela existe justamente para equalizar todos no sentido de cumprir a lei. Porque se alguns não cumprem, os outros, se cumprirem, vão se prejudicar. Ou seja, em vez de um círculo vicioso que hoje enfrentamos, nós vamos ter um círculo virtuoso de cumprimento da lei por todos. As sociedades do primeiro mundo já passaram por etapas no passado semelhantes a que passamos hoje, mas conseguiram superar hoje. O índice de cumprimento natural, espontâneo da lei nas sociedades mais avançadas é maior, não porque esses empresários lá sejam melhores do que os nossos empresários, é porque lá é menos vantajoso descumprir a lei. E a Justiça do Trabalho tem esse papel de assegurar o cumprimento efetivo de direitos fundamentais trabalhistas, direitos que a Constituição garante aos trabalhadores para garantir um nível de vida digno para os trabalhadores e seus familiares. Esse é o papel da Justiça do Trabalho. Ministro, foi uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Ana Amélia, foi um prazer comparecer aqui mais uma vez. Estou sempre à disposição para a discussão de assuntos tão importantes para a Justiça do Trabalho, para toda a sociedade brasileira. Seja sempre bem-vindo aqui ao TVT-ST. Muito obrigado. Bom, e a Justiça do Trabalho comemora 71 anos desde a sua instalação no Brasil. De lá para cá, o Poder Judiciário Trabalhista só veio a evoluir e hoje é o ramo que mais efetiva os direitos no país, aproximando o cidadão do acesso à justiça de forma rápida e eficaz. O primeiro registro de trabalho assalariado surgiu depois da abolição da escravatura, com a libertação de mais de 700 mil escravos. Na época, o plantio de café estava em pleno desenvolvimento e necessitava de mão de obra. Isso estimulou a entrada de imigrantes que passaram a fazer o trabalho deixado pelos escravos. Na verdade, com a abolição da escravidão, começam a chegar os primeiros imigrantes, e começa-se esse primeiro pagamento, mas não havia nenhuma regulação específica, não havia proteção alguma. Tanto é que eles começam os primeiros movimentos, porque afinal de contas eles vinham com promessas que não foram cumpridas. E aí a partir disso eles começam a entender que estavam sendo desrespeitados, os contratos que haviam sido firmados não era o que eles imaginavam. Então eles começam a buscar algum tipo de socorro para romper o que ali estava, até porque eles foram recebidos até mesmo em senzalas, e não era essa a proposta. No início de 1900, a jornada de 14 a 16 horas diária era comum, assim como a exploração da força de trabalho de mulheres e crianças. Havia um controle rígido dos patrões sobre o tempo gasto em cada tarefa, que deveria ser executada o mais rápido possível, sem levar em conta o esforço exigido. O salário era muito baixo e, como forma de castigo, os patrões podiam reduzir ainda mais o pagamento dos trabalhadores. Todos eram explorados sem nenhum direito garantido. Foi aí que alguns empregados se organizaram. De 1922, então, os tribunais rurais em São Paulo são instituídos exatamente por toda essa vocação então, do Brasil, essa questão do Brasil terra, não é? Aquela questão. E aí, então, eles começam a resolver. Aí nós temos um juiz, um representante dos fazendeiros e desses empregados, para atender, desses imigrantes, para tentar resolver essas questões, para romper esses contratos. No ano de 1930, depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder.
No dia 26 de novembro daquele ano, foi criado o Ministério do Trabalho, que começou pequeno, com comissões e juntas de conciliação para solucionar conflitos coletivos e individuais. Getúlio também foi responsável por instituir vários direitos trabalhistas, como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e as férias remuneradas. Mas a instalação da Justiça do Trabalho só aconteceu no dia 1º de maio de 1941 e só passou a integrar o Poder Judiciário a partir da Constituição Federal de 1946. O trabalho evoluiu no Brasil e a consolidação das leis trabalhistas sofreu alterações. 3 anos depois, começou a valer o descanso semanal remunerado. Em 62, o 13º salário. Em 63, o salário família. Em 1985, o Vale Transporte e em 86, o seguro-desemprego. Mas foi a Constituição de 1988, ampliada pela Emenda Constitucional número 45, que deu a atual forma para a Justiça do Trabalho, que passou a julgar também atos decorrentes de greves e indenização por dano moral e material. Atualmente, são mais de 1.000 varas trabalhistas em todo o país, 24 tribunais regionais e a mais alta corte, o Tribunal Superior do Trabalho, com 27 ministros. 46 é um marco muito importante da Justiça do Trabalho e aí nós vamos tendo, sem sombra de dúvidas, outras alterações, a Emenda 24 de 1999 que acaba com os classistas, eliminou a representação classista que ainda é discutida por alguns, que entendem que a vocação da Justiça do Trabalho sempre foi paritária, portanto deveria ter representantes ainda do sindicato patronal e do sindicato dos trabalhadores. E, sem sombra de dúvidas, o ápice de tudo, a Emenda 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!